assim, estruturalmente, uma coisa que me chamou a atenção hoje. O Flamengo deu muito espaço, mas a partir do momento que o Flamengo fez 1-0, o jogo ficou mais controlado. E aí isso já é Tite puríssimo. Ele já trocou seus pontas, os pontas entraram com o gás lá em cima, fechando os lados muito bem. Pra mim, foi se o Tite não tiver problemas e outras questões, eu acho que o Flamengo ano que vem, já disse aqui algumas vezes, o Flamengo contratou o melhor treinador brasileiro. Meu querido, vamos acompanhar aqui a imprensa, o Linha de Passe, o pessoal analisando a vitória do Flamengo sobre a equipe do Vasco. Tá bem bacana o programa, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no canal, a tua inscrição, deixa teu comentário. E será, meus amigos, que o Flamengo já tem a cara do Tite, principalmente esse cara aqui, ó. O Renato Rodrigues, né, esse que tá na ponta direita aqui, né, comentou bem demais aí sobre esse time do Flamengo, como o time tá, como o time vai ganhando aos poucos, né, a cara do Tite, ganhando a cara do técnico, do novo técnico do Flamengo, Tite. É claro que precisa alguns pontos serem corrigidos naturalmente, né, mas o time vai melhorando e vai ganhando cara e vai ganhando corpo aí, quem sabe, na competição para disputar com o Botafogo. Claro, foca é Libertadores, mas 9 pontos, né? É muito difícil, né, gente? Mas vamos tentando. Vamos conferir que tá bem bacana. Vamos lá, galera. E o torcedor do Flamengo, Birner? Porque esse aí o Tite chegou, 2 vitórias contra Cruzeiro, no clássico contra o Vasco. O time agora tá a 9 pontos do líder do campeonato. O Botafogo deu uma tropeçadinha em casa nesse jogo confuso, que faltou luz e tal. Foi completado hoje o jogo. Que jogo? 1-1. 1-1 com o Atlético Paranaense. Foram 2 e não foi nenhum. Exatamente. Já acabou esse jogo? Eu não entendi muito bem. Acabou, empatou. Qual a perspectiva desse Flamengo do Tite? Você já vê diferença em apenas 2 jogos? Já é um Flamengo diferente daquele do Sampaoli? Assim, eu acho que o Flamengo está passando por uma grande peneira. Porque o time do Flamengo era um time que os jogadores tinham a posse do elenco, né? Alguns jogadores. E eu nem acho que eles conversavam, olha, nós vamos fazer isso. Não. Era uma coisa que fazia os jogadores serem tão grandes, que qualquer técnico ficava em situação desconfortável quando ele tinha que tomar algumas decisões. Por algum motivo, depois da chegada do Tite, isso tem a ver com o tamanho do Tite, mas acho que também tem a ver com a campanha do Flamengo e outras questões. Essas primeiras 2 partidas mostraram jogadores com uma outra postura. E qual é a grande questão? Ninguém duvida que o Arrascaeta pode resolver jogos com a bola, né? Que o Gerson resolve jogos com a bola, né? Que o Pedro resolve jogos com a bola. O Pedro, muitas vezes até desanimado, até a chegada do Tite. A questão, e outros jogadores, a questão é o que eles fazem sem a bola. Sim. Né? Como eles se comportam quando eles não jogam, ou quando eles jogam só uma parte do jogo, quando eles saem de campo ou quando eles começam no banco de reservas. Está posta uma situação, para mim, muito clara, em que o treinador toma o controle do elenco. A diretoria, dessa vez, não vai deixar a coisa mudar, independentemente de resultados, porque ela tem uma eleição no final do ano que vem e ela precisa, para ganhar a eleição, de um trabalho estável e de resultados, e ela tem um treinador que é capaz de fazer a reformulação que o elenco precisa. O treinador está entendendo ainda, eu tenho certeza que a gente não sabe tudo que ele precisa fazer para o Flamengo ter um elenco capaz de entregar o tipo de jogo que ele quer no ano que vem. E por isso eu falo que os jogadores estão se apresentando por uma grande peneira. Principalmente os jogadores mais renomados. Sim. Principalmente os grandes jogadores, os jogadores históricos do Flamengo, que continuem ou não no elenco na próxima temporada, continuarão sendo jogadores históricos, enormes, campeões de Libertadores, campeões brasileiros, campeões de Copa do Brasil, jogadores que tem uma marca muito pesada no clube, mas não significa que eles vão ser jogadores que o clube precisa no próximo ano. E eles precisam mostrar para o treinador, caso queiram ficar no Flamengo, caso essa seja a prioridade desses caras, que eles servem para isso. E eu vejo uma postura diferente nesse aspecto. Um time taticamente ainda com problemas, o jogo aberto, como foi hoje, em muitos momentos, não é um jogo do time do Tite, não é um jogo que o Tite gosta. A gente gosta de um time que marca bem e ataca bem. O time hoje não marcou bem, deu muito espaço para um Vasco, que hoje é mais bem treinado, obviamente porque o treinador está lá mais tempo, mais preparado que o time do Tite. O Tite mal teve tempo para fazer as coisas, uma janela de transferência, uma janela de data FIFA, sim. 2 jogos, né? Jogos que eram jogos
razoavelmente perigosos, né? Um clássico hoje contra um time bem preparado, em alta, como vocês disseram aqui, eu concordo totalmente com o que vocês falaram sobre o Vasco. E aí o Flamengo, ano que vem, tem a perspectiva de ser uma equipe capaz de ganhar qualquer coisa que vá disputar. Esse ano a briga, por enquanto, é para ficar com uma vaga direta na Libertadores, tem que olhar o que o Botafogo vai fazer, tem que ver o tamanho da evolução da equipe nesse ano. Por enquanto, a perspectiva é de vaga direta na Libertadores. Se ela mudar ao longo da competição, nas últimas 10 rodadas, a gente fala, mas se eu falasse que hoje a perspectiva é do Flamengo ser campeão, eu estaria jogando para a torcida. Bernardo, essa peneira que você detecta, então Peneira... não é uma peneira técnica, como pode estar imaginando o torcedor, é uma peneira de empenho, né? Sim. E de capacidade física de entregar o jogo. Né? Isso. Por exemplo, o Gabigol tem ficado na reserva. Tudo bem, porque joga com o Pedro e Gabigol, o Tite falou, até dá, mas acho que ele falou politicamente. E acho que algumas vezes... Eu falei que não ia. Lembrando que o Bruno Henrique vai ficar, hein? Algumas vezes... Bruno Henrique vai ficar. Outra boa notícia. Algumas vezes é possível que eles joguem juntos, mas constantemente é improvável. A não ser que o Gabigol passe a ser um jogador que nunca foi, que vai jogar de lado de campo, que seja capaz de marcar avanço de lateral, fechar espaço, jogar por dentro quando é necessário. Ele precisa se reinventar. Com Jesus ele não chegou perto disso? Não, era outro jogo. Era outro jogo. Eu acho que ele entregava. Não, é outro jogo. É um jogo de pressão, saída de bola, um jogo físico intenso que esses jogadores não conseguem mais fazer na quantidade, né, hoje em dia. Mas ele estava nessa. E ele é jovem, ele é um jogador jovem. Ele pode Mas para esse jogo funcionar, o Bruno Henrique precisa fazer também, o centroavante precisa fazer, o Arrascaeta precisa fazer. O Arrascaeta é outro. O Arrascaeta é um jogador que eu tenho dúvida. Tecnicamente... Eu acho que não ranking aplaudindo. Aí, eu acho que é o sem menos... bola... E não sem bola também, extra-campo, muita coisa, muita lesão. Joga muito, tá? Muito. Você tá aplaudindo aqui. O William perguntou como está o torcedor do Flamengo agora, né? E assim, a mesma dificuldade que existe para falar como está o torcedor do Vasco, porque né, cada um é cada um, mas eu vejo uma boa possibilidade da torcida do Flamengo, após essas duas partidas com o Tite e o time atuando como atuou e os jogadores se comportando como se comportaram em campo. Você vê depois dos gols, né? Hoje tem uma imagem linda do Rossi comemorando o gol do Gerson. O Rossi é um jogador de pouco tempo de casa, né? Ele foi contratado, mas ele só chegou depois. Havia uma dúvida porque o treinador era um treinador que exige dos seus goleiros o jogo com os pés, e o Rossi não necessariamente tem isso como ponto forte. Mas aí hoje ele é o goleiro titular, o Tite tem fundamental hoje. Tem uma outra ideia de futebol. O Rossi fez uma grande defesa hoje num lance de cabeça dentro da área. E ele comemora o gol do Gerson de uma maneira efusiva. Isso pode ser particular, um jogador argentino é uma outra coisa. Mas também, se o clima estivesse horroroso, eu não sei se seria assim. Acho que esses pequenos sinais, eles não garantem nada, mas eles ajudam a compor um cenário. Então, acho que o torcedor está esperançoso, porque hoje, após essa rodada, o Flamengo já se aproximou 2 pontos, ele está longe ainda, mas uma coisa Será que dá, André? Então, uma coisa não dá para responder, mas a gente vamos falar sobre... muito do Botafogo. Vamos falar sobre olhares, ângulos. Uma coisa é o Botafogo, que também ninguém sabe se isso vai acontecer ou não, começar a perder pontos de novo, como aconteceu no período do Bruno Lage. E a equipe que se aproxima é o Red Bull Bragantino. Outra coisa a equipe que se aproxima é o Flamengo. É totalmente diferente em termos de como o time que está se sentindo perseguido administra essa situação. Se for o Flamengo, é um tipo de medo. Se for o Red Bull Bragantino, eventualmente até o Palmeiras, por causa da diferença de rivalidade, é uma outra coisa, eu imagino, muito mais tranquila, ou menos intranquila, porque não é fácil. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo, nesse momento, ele está percebendo o seu time sendo resgatado do ponto de vista competitivo, numa temporada que até agora foi muito ruim. E está todo mundo olhando para frente. Concordo com o que o Vitor disse a respeito dessa peneira, desses testes, entre aspas, né? Vai lá fazer um teste, não é exatamente assim, mas existe essa necessidade de se mostrar, né? Pensando no ano que vem. Mas acho que tem uma coisa que o Dorival, quando assumiu para resgatar a temporada do ano passado, não era uma experiência. Ou a coisa funciona agora ou nós vamos perder o ano. Ninguém sabe o que vai acontecer em 23, ele não ficou, mas vamos nos comprometer aqui.
O Vitor Pereira era uma experiência, o Paulo Souza era uma experiência, o Domenech Torren era uma experiência. Muito. O Rogério Ceni não. Se o ano não terminar bem, nós vamos nos perder aqui e não vai ser bom para ninguém. Sim. O Tite também chega numa situação mais para frente, claro, do que o Dorival, mas ele chega pensando em 24 e está muito claro para todo mundo que trabalha no Flamengo que não é uma experiência. Ele estará lá. E quem quiser estar já sabe que será com ele. E eu vou te falar, até por isso a negociação foi tão demorada. Porque o que pegou na negociação não foi quanto vai ganhar, quanto não vai. Verdade. Eram garantias também de que tipo de contexto ele ia ter para trabalhar. Isso. Pelo que ele seria cobrado por 2023, claro. Você já enxerga assim, até no Sport Center eu mostrei algumas coisas que você já tem característica de Tite, Mas, Renato, faz todo sentido ele também estar pessoalmente interessado em jogar Libertadores do ano que vem, porque senão não é um calendário que um técnico como ele quer ter. Sim. Certo? Claro. Não pode não estar nessa competição e esse é o primeiro objetivo do Flamengo, estar na Libertadores de 2023. Veja a que ponto a coisa chegou. E hoje o Flamengo abriu acima do quinto colocado 7 pontos. Ele pode, Atlético Paranaense. Ele pode conseguir mais nesse próprio Campeonato Brasileiro. É improvável, mas ainda há pontos suficientes para acontecer. Ele precisa virar vantagem. Só vale lembrar, porque são 9 pontos de diferença, mas o Botafogo tem 18 vitórias contra 14 do Flamengo. São 10 pontos na realidade. Restando 30 em disputa. Assim, eu acho que... É muito difícil. É difícil e a situação do próprio Tite, ela é confortável hoje para o trabalho. Porque ninguém está esperando o título dele. Exatamente, ninguém está esperando. E eu digo mais, eu acho que poucos treinadores no mundo não conseguiriam colocar o Flamengo no G4, cara. Sim. De verdade. A gente sempre fala muito disso. Existem jogos onde a exigência pro Flamengo é também coletiva. O Calçade fala muito isso, eu concordo muito com ele quando ele fala isso. Que 90% dos jogos no ano, o Flamengo, pela sua pura qualidade, ele pode ganhar, ele pode ganhar os seus jogos até sem saber como ganhou. As grandes exigências do Flamengo na temporada já foram e o Flamengo não conseguiu passar por elas, porque não tinha coletivamente um time ajustado. Hoje ele tem um treinador que, como disse os amigos, tá tateando tudo que ele tá vendo. Obviamente é um cara que por todo esse período que estava na seleção brasileira, automaticamente assistia muito esse Flamengo. Acho que tem essa vantagem que eu não ouvi ninguém falar, mas o Tite, ele tinha obrigação de assistir muito o Flamengo. Não é que ele chegou num time que ele não via muito. Se eu for convidado para assinar com um time da MLS, eu vou ter que passar umas noites assistindo. Ele viu bastante. Ele viu pensou bastante. O que eu faria, né? Quem que eu vou levar, quem que eu não vou, que tipo de comportamento eu gosto desse, eu gosto daquele. Então agora ele vai estar tendo a questão do dia a dia, que é outra coisa muito diferente também. Você pergunta pra qualquer treinador. Mas acho que essa é a grande interrogação. Então ele tá pegando o dia a dia. E assim, estruturalmente, uma coisa que me chamou a atenção hoje. O Flamengo deu muito espaço, mas a partir do momento que o Flamengo fez 1-0, o jogo ficou mais controlado. E aí isso já é Tite puríssimo. Ele já trocou seus pontas, os pontas entraram com o gás lá em cima, fechando os lados muito bem. Pra mim, foi o pior momento do Vasco no jogo. O Vasco, quando precisou ir atrás, ficou muito na base do cruzamento e tal, porque realmente já foi um time que estruturou melhor. Então, acho que nesse sentido, eu não tenho dúvida alguma que se o Tite não tiver problemas e outras questões, eu acho que o Flamengo, ano que vem, já disse aqui algumas vezes, o Flamengo contratou o melhor treinador brasileiro que existe hoje no momento. Ele tem a vantagem porque todos os títulos já foram perdidos, né? Outros perderam os títulos por ele. Se o Flamengo não for campeão brasileiro, alguém dirá que o Tite perdeu esse título? Ele não tem nada a perder. Não. Agora, e se ele ganhar, ele vai ser se ele ganhar 12 jogos, ele vai ser o... Ele tem um chão, né? Que é a Libertadores do ano que vem. Isso o Flamengo, não só o Tite, realmente como pessoa física, para ele vai ser uma decepção não disputar a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que precisa estar na Libertadores do ano que vem. Isso está muito bem encaminhado. Vaga direta. Vaga direta. Não correu muito naquele jogo quando está fisicamente. Porque o começo dessa temporada diz muito sobre o Flamengo desse ano. A gente esquece do qual foi atípico. Precisou estar no nível de competição muito alto, muito cedo e não estava. E esse negócio do Vasco não ter merecido perder, embora o Flamengo tenha todos os méritos em ganhar, é bem do trabalho do Tite, né? Quantos jogos na caminhada essa do vitória, Tite, é isso. Você tem essa... Isso, para mim, é a primeira cara de Tite desse time. Fora aquela coisa de todo mundo saber o que está fazendo ali, sabe? O Flamengo não tinha isso. Flamengo na saída de bola sai com bastante gente, a gente fala a saída sustentada. Isso no começo de trabalho vai estar muito claro.
O Tite, se ele perder a bola, ele não quer ter muita gente à frente da linha da bola. Ele quer ter um tipo de... Isso eu já vi no primeiro jogo. Aos poucos as coisas vão saindo, ele vai soltar um a mais, vai soltar os dois volantes, Thiago e Pulgar, são dos jogadores mais presos, você não vê nenhum deles pisando na área. É muito... Sabe por quê? Porque você fazer um bom trabalho, você precisa construir alguma coisa. Você construir alguma coisa ganhando sem ninguém te encher no saco, é muito mais fácil. Construir com derrotas, arrumar com derrota, não dá. E é uma pessoa, né? Assim, tem que lembrar que existe o fator confiança e aquilo, né, a quantidade dessa confiança que uma pessoa deposita no próprio trabalho, quanto mais jogos assim ele ganha, ele ganhou assim. Quantos jogos pelo Grêmio, pelo Inter, pela seleção, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, por todos os clubes onde ele... Quantos jogos assim, parecidos com esse, em termos de dinâmica, ele ganhou? Mas assim, foram incontáveis. E quanto mais ele ganha jogos assim, mais ele tem certeza absoluta que ganhará outros. Verdade. E ganhará mesmo. Galera, você vê aí os comentaristas, né? Principalmente o Renato Rodrigues. Eu gosto quando tá o Renato Rodrigues, porque o Renato Rodrigues, né? Ele trabalhou com o Tite no Corinthians, né? Ele trabalha com o Tite no Corinthians, então ele conhece o Tite como ninguém. E ele mesmo falando que essa vitória do Flamengo hoje por 1-0 tem a cara do Tite. E realmente tem a cara do Tite, já dá para observar ali alguns mecanismos no time do Flamengo do Tite. É claro, tem muita coisa para melhorar, para aprimorar, questão defensiva, questão ofensiva, um monte de coisa, mas nitidamente você vê um time do Flamengo mais organizado ali dentro do campo. É claro, não é tudo perfeito, até porque o Rossi teve que fazer uma intervenção, mas o goleiro tá ali para isso também, né? O goleiro tá ali para isso, né? O Verratti cabeceou e o Rossi fez a defesa, boa defesa do Rossi ali na cabeçada do Verratti. Achei que isso aí também aconteceu. O Flamengo abriu o placar e conseguiu controlar bem o jogo. O Vasco não levou tanto perigo depois do gol do Flamengo, não teve nenhuma chance clara do Flamengo. E já é o segundo jogo seguido que o Flamengo vence e não toma gol. É aquela questão da defesa. Muitos jogos aí com o Sampaoli, o Flamengo fazia gol, mas tomava muitos gols. Aí, meu amigo, como é que você vai vencer desse jeito, né? Com o Tite, a gente já conseguiu 2 vitórias dessa forma. É claro que vai ter jogo que o Flamengo vai sair perdendo, e aí o jogo pode se complicar mais um pouco, e aí ele vai ter que virar o jogo. Etapa por etapa, degrau por degrau, tá? Eu acho que já tá começando a ganhar cara do Tite, time do Flamengo. Concordo com os companheiros, quem sabe aí, né, a gente embalha aí pra esse título que vai ser realmente bem difícil. Foco, vaga da Libertadores. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.